Olá, pequenos pesquisadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui já na lição de quarta-feira, né? O quarto dia da semana, ó, domingo, segunda, terça, quarta-feira. E nós vamos falar sobre a graça salvadora. Que graça é essa? Peraí, nós estávamos falando de fermento, nós já falamos sobre semente, mas hoje nós vamos falar sobre a graça salvadora e nós vamos entender o que princípio é esse, como que funciona isso, tá certo? Mas antes vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que é o nosso verso para memorizar. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então, nós estamos entendendo muitas coisas que antes tínhamos dúvidas e agora está ficando tudo claro na nossa mente. Nós conseguimos entender o que é nascer de novo, o que significa a parábola do fermento, por que nós devemos ter o fermento, que é a palavra de Deus, no nosso coração. Olha quanta coisa você já aprendeu. Tenho certeza que você está um pouquinho mais sábio. É isso mesmo. Então vamos lá, graça salvadora. Você se lembra da lista das inclinações do coração humano na lição de ontem? Já sentiu necessidade de mudar? Todos nós devemos sentir essa necessidade. Deveríamos querer ser mais e semelhantes a Jesus. Precisamos realmente entender como o fermento funciona e como podemos o quê? Obtê-lo. Precisamos da presença de Cristo vivendo em nosso coração e vida. Mas como é que isso ocorre? Então, mais uma vez eu quero explicar para vocês a diferença. Olhem aqui na minha mão. Vocês estão vendo que esse fermento aqui, o que aconteceu com ele? Ele não fermentou, ele não ativou. E por que que esse fermento que está aqui na minha mão, ele está ativado, pronto para ser usado? Olha só que lindo. Qual é a diferença? A diferença é que aqui nesse prato nós temos uma água, o quê? Fria, né? Uma água que não é purificada e um fermento que também não é muito bom. Então o que aconteceu? Ele não ativou. Olha só. Ou seja, eu não vou conseguir usar nos meus pães para que eles fiquem bonitos, para que eles cresçam bastante. Então, o que nós precisamos fazer? Como que essa levedura vai acontecer na nossa mente e no nosso coração? Então, se vocês conseguiram prestar atenção nessa comparação que eu fiz, é o seguinte: o fermento, ele só vai funcionar se ele tiver o quê? Em boas condições, ou se ele estiver num lugar bem aquecido. Se a massa estiver muito fria, gelada, o que vai acontecer com o fermento? Ele não vai levedar, não vai ficar airado. E, consequentemente, o seu pão também não vai crescer. E é assim com a palavra de Deus. Se nós não preparamos o nosso coração antes, se nós não deixamos o pecado, sabe aquelas coisas velhas lá para trás? Lembra que eu expliquei do carrinho novo, quando você ganha um carrinho novo? O que você faz com o carrinho velho? Você não quer mais saber dele, porque você ganhou uma coisa nova. E é assim com a palavra de Deus. Quando você aceita Jesus no seu coração, você não quer mais saber das coisas velhas. O pecado ficou para trás, tudo de ruim ficou para lá. Você manda embora para bem longe de você. E aí, você deixa o quê? O fermento levedar todo o seu coração. E esse fermento que é o quê? A graça de Deus. Olha que coisa mais linda. E aí você é o quê? Você é salvo. Pequenos pesquisadores, viram como é tão simples? O plano de Deus para nós é encontrado em Efésios, capítulo 2, verso 4 a 9. Leia os versículos e complete as vogais que faltam para formar as palavras. Então vamos lá para Efésios. Efésios, deixa eu ver se eu sei onde está. Vamos lá. Gálatas, deixa eu ver aqui. Nossa, já é depois de Gálatas. Muito perto. Muito fácil também. Efésios, capítulo 2, verso 4 a 9, diz assim, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar
nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de quem? Dom de Deus. Pois somos feitos dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não de obras, olha só, mas para que ninguém se glorie. Então essa graça, ela só vem de Deus, né? Nós não conseguimos ter por méritos próprios. Porque o ser humano, ele é pecador, ele é orgulhoso, ele não é humilde. Então, a graça de Cristo, ela vem o que? De Deus, que é soberano, que é justo, que é sábio, que é magnífico, onipotente, onipresente, onisciente, né? Quantas características boas nós vamos falar aqui. Então, a graça salvadora só vem de onde? Vem de Deus. Então, agora nós vamos completar aqui. Primeiro pontinho, mesmo se estamos mortos para as coisas espirituais, Deus tem o quê? Misericórdia. Tá? Essa é a resposta da primeira. E nos salva pela sua graça. Segundo pontinho. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do quê? Do amor. A salvação, terceiro pontinho agora. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Então, esforços é outra resposta. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. É um presente de quem? De Deus. Número 2. Qual é a nossa parte nessa mudança? Escreva os versículos como prova das afirmações. Então, aqui eu vou ler os versos e vocês irão escrever aqui nessas duas linhas com as suas palavras, tá? O que quis dizer esse verso que nós lemos? Então, estão preparados? Então, vamos lá. O primeiro é: escreva os versículos como prova das afirmações. Pedir, Jesus não vai entrar em nosso coração se não quisermos ele por lá. O que diz lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Possivelmente não vai caber aqui todo esse verso, então vocês vão resumir esse verso e vão escrever com a palavra de vocês, tá? Ouvir. Precisamos ouvir Jesus falando conosco para que possamos saber dos seus planos para a nossa vida. Lucas. Vamos achar Lucas? Então vamos lá. Mateus, Marcos e Lucas, já é o próximo. 11, verso 28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Muito bem. Fazer. Precisamos obedecer às instruções que Jesus nos dá. João 14, verso 15. Onde será que está João? Será que nós precisamos ir lá no Antigo Testamento? Não. Nós já sabemos que está no Novo. Então, Mateus, Marcos, Lucas e qual que é o próximo? João. Olha como está fácil. 14, verso 15. Diz assim, ó. Se me amais, guardarei o quê? Os meus mandamentos. Então, o que nós precisamos fazer? Amar a Jesus. Deus mudará nosso coração. Hebreus, capítulo 10, verso 16. Então, nós estamos lá em João. Mateus, Marcos, quem mais? Lucas, João, nós vamos passando. Atos, depois nós vamos lá para Romanos. E depois de Romanos, quem é que nós encontramos? 1 Coríntios, 2 Coríntios. Depois nós encontramos Gálatas. E depois de Gálatas, Efésios. E depois de Efésios, nós encontramos quem? Nós encontramos Filipenses, depois 1 Tessalonicenses. Depois nós vamos lá para Timóteo. E depois de Timóteo, quem que nós encontramos? Hebreus. Hebreus, capítulo 10, verso 16. Diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Olha só que legal. Então, Deus mudará nosso coração nessa última aqui. De que maneira?
colocando a sua palavra aqui. E o que vai acontecer com a lei de Deus? Ela vai levedar, né? Ou seja, vai fazer o pão crescer, vai fazer a palavra de Deus crescer em nosso coração e na nossa mente. E o colocando em prática, eu quero essa graça e você? Você quer? Se você quer, você coloca assim. Eu acredito que você não vai responder com a palavra não, né? Vamos pedir a Jesus para nos ajudar. Então nós terminamos aqui a lição de hoje. Um abraço bem apertado e até amanhã. Tchau, tchau.